Olá, mais um programa Educare com vocês para nós falarmos de educação, sociedade, comportamento e hoje um convite ao brincar. A minha convidada é Silvia Bedran, que é psicóloga, pedagoga e que é autora do livro Rafa e Bia Convidam a Brincar. Tudo bem? Tudo ótimo, Luciane. E aí essa história do brincar? Então, Agora essa questão tecnológica, é a mesma coisa brincar com algo eletrônico, brincar? como antigamente Como não, antigamente? né? Não. Então, esse livro, na verdade, nasceu dessa ideia do brincar, porque eu atendo crianças, né, adolescentes e adultos, e eu percebia que as crianças nem conheciam esses brinquedos antigos, então a peteca, a corda, tudo isso eu tenho no consultório, e quando eu apresentava, eles se animavam e às vezes até escolhiam esses brinquedos ao invés dos eletrônicos, né? Então eu comecei a perceber que era uma falta de estimulação até. E foi aí que nós tivemos essa ideia desse projeto para poder estimular, aprender que esse recriar é importante, né? Porque o brincar, vamos ter os sentidos, vamos perceber, vamos poder errar, porque também é importante, né? Então nessa linha do brincar, do se soltar, né, do pular, do que era antigamente. Do criar, Do usar criar. a imaginação, né? Porque Então, hoje vem tudo tão pronto, né? É difícil as crianças terem esse momento, porque tem ali alguma coisa que ela vai seguir ali, aquela sequência e a criatividade. onde e a fica? criatividade. Então, até eu criei uma sala mais artística, né, e os adultos vão, porque eles também experimentam, vamos brincar, vamos desenhar. Então, o desenho não é uma coisa só de criança, né? A argila não é uma coisa só de criança. E aí eles vão se sentindo, e a gente tem essa outra leitura da psicologia, da pedagogia, né, diferenciada, porque é difícil num jogo eletrônico entender algumas questões. Enfim, e nesses momentos eu percebia que os adultos também precisavam dessa expressão, não só as crianças. Aqui é um livro infantil, mas eu comecei a desenvolver também um trabalho nessa linha de experimentar, deixa o adulto experimentar, se sentir. Vamos brincar também. E as mães com as crianças, estimulando todo esse trabalho no consultório, experimentando junto com a criança o que é brincar. E é muito bacana, porque é uma peteca com uma família, né? Então sobe mãe, o pai, a criança, e eles adoram. Mas não é o que é estimulado hoje mais. Eu estava assistindo um filme com o meu filho, que é uma história de uma família, que o garoto entra de férias, oba, férias, tal. O que ele faz? Fecha a cortina, pega um monte de refrigerante, um monte de comida e senta na frente do computador, do videogame. Começou as férias para ele. E o pai chega para ele e fala, não, filho, você tem que fazer alguma outra coisa, não vai mais jogar computador. Vai lá, desliga tudo. Aí a mãe vai dar uma dura no pai. Bom, você falou para ele desligar tudo, ele vai fazer o que agora? Ele fica sem opção. O que você vai fazer, brincar? Vão lá, vão participar, vão jogar, vão fazer... Que opção porque muitas vezes os pais não querem que a criança use o eletrônico, mas também não cria um momento para interagir com ela, ou para sair, para praticar uma atividade física, ao ar livre, né? Ou para brincar junto com o filho, né? Parece que assim, não, já fiz minha parte, que é não deixar ele jogar, né? E o que eu vou proporcionar no lugar? Então, parece que o brincar ficou nesse departamento infantil, né? E que, junto com o adulto, a criança, ela fica mais motivada, ela cria mais mesmo. Então, uma época eu fui dar um curso de sucata na escola, e as professoras com essa dificuldade desse olhar, né? O que é criar, o que é inventar. Então, para uma criança com dificuldade, que eu trabalho com crianças com dificuldades também, né? Por ser pedagoga. E vamos fazer um jogo só para ela, com sucata, que não tem esse custo, e ela vai curtir, ela vai olhar de outra forma essa dificuldade, né? E brincando com isso, ela vai aprender mais, porque todo mundo tem dificuldade. Sim, né? sim. E o poder apagar, o poder refazer o tempo inteiro, eu acho que é bem importante nesse sentido. E você escreveu o livro junto com a Luísa Oliva. Isso, que é uma amiga de infância, né? No segundo bloco. Sim, é uma amiga. E vocês contam um pouquinho das brincadeiras de infância de vocês no livro? Porque, então, na verdade, foi uma ideia, né? Nós nos conhecemos antigamente dos 10 anos de idade,
e nós éramos bem diferentes, então ela mais ligada a essa leitura, mais essa parte física, de educação física, e essa ideia veio também da observação de todos os tipos de crianças. Então, eu trabalhei com autismo, nessa dificuldade de expressão, crianças com inclusão e inclusão, e as crianças que tinham a facilidade também. Então, nós tivemos a ideia de ter uma história, este livro, e ao mesmo tempo que a criança participasse se expressando. Né? Ora, desenhando, escrevendo, né? Se colocando de qualquer forma, sem se preocupar com o certo ou com o errado. Eu acho que foi uma preocupação assim de não é um livro que todo mundo pode se colocar da maneira que puder. E tem uma história, né? Que de alguma forma tem alguns personagens conhecidos nossos, sim. Os cachorrinhos são cachorrinhos nossos cachorros, né? Os dois, na verdade, são personagens filhos, né? É filho dela, essa aqui é uma outra pessoa que eu me inspirei, uma criança maravilhosa que eu criei. Ixi, deixa um pouquinho aberto aqui. Um pouquinho aberto. Nós duas aqui, essas duas aqui, aqui nós crianças. Essa parte, então, inclusive, essa parte interativa, né, onde a criança conta um pouquinho. Então, é um livro consumível, exatamente, então. Ela conta um pouquinho aqui o que ela pode fazer, os amigos dela, como é que seria, o que ela sente, né, para ela se expressar um pouquinho em relação a isso. Então, aqui conta dessa outra personagem, né, que ela gosta de cantar, enfim, e nós perguntamos também aqui, ó, e você, o que mais gosta de fazer? Então, ela vai se colocando devagar neste livro do jeito que ela puder, né? Outra parte interativa, então sempre tem uma história, continua a história, né? E sempre essa parte interativa da criança. E é bacana que a criança pode colocar os sentimentos. Pode, desenha, também, em alguns momentos ela desenha, em alguns momentos ela escreve ou se expressa do jeito que quiser, né? Continua a história. Tem os meus sobrinhos também, o Lucas e a Maíra. Essa é a Maíra, o Lucas é esse. E o Rafa e a Bia, o Rafa e a Bia. O Rafa é o filho da Luísa, né? E a Bia foi inspiração, uma das minhas grandes inspirações, uma criança que eu criei. Né? Que bacana. Aqui também outra parte interativa, né? Então ela coloca os medos, então entra essa questão psicológica. Nossa, que legal. Né? Então, como é que você pode enfrentar os seus medos? Então, vamos arriscar, vamos tentar o tempo inteiro. Não tem problema ter medo, né? Não, porque quem não tem, né? Todo mundo ou tem. de uma aranha, ou de tem andar de avião. Bom, exatamente, para você poder enfrentar. E esse material, vocês idealizaram assim como um roteiro pedagógico? Então, como tem trabalhar? Sim um projeto pedagógico, porque as escolas precisariam, né, desse material para poder... Tem até a faixa etária que foi colocada de 6 a 10, mas nós aplicamos até com algumas crianças de 5 e 11, 12 anos. A faixa etária? De 5 a 10, de 5 né? a 10. Mas está abrangendo de 6 a 10 aqui. Mas de 5 a 12 até... Para alguns funcionaram. Aí difere muito também do estilo de vida da criança, né? Porque tem criança de 12 anos que ainda nem... É muito infantil. Porque que eu percebo assim, né? Eu acho que muitas são. E elas têm essa vergonha, às vezes, de... eu gosto ainda de brincar de casinha, eu gosto ainda de brincar de carrinho. Então, essas brincadeiras, às vezes, elas são escondidas. E tem essa pressão do grupo, né? Eu tenho um filho de 12. E assim, já está em tal ano, já não pode mais ir com mala de carrinho. Bom, mas se profissionais hoje optam por usar uma valise, né, para não carregar peso, por que carregar peso? Se você tem a opção, a tecnologia da rodinha, né? Exatamente. Então, é trabalhar essa coisa toda, né? Não é porque todo mundo faz que você tem que fazer. Então, e a gente aprende com o diferente também. Né? Eu acho que uma coisa, fala do igual, né? Temos que ser, todos são iguais. Essa questão até da inclusão, né? Você aprende com o diferente. Eu tive um caso também de uma criança em inclusão numa escola super bacana, e ela era diferente, mas todo mundo aprendia com ela. Ela ensinava até a afetividade para os outros, né? Então, é interessante também. Nós aprendemos com os diferentes. E aqui... Acho que é esse papel também de mostrar. Eles são todos diferenciados, mas ao mesmo tempo eles estão juntos. E aí você trabalha muitas virtudes também, né? Da tolerância,
né? De você lidar ali, da Do solidariedade, de lidar com o outro. Porque não é porque o meu amigo torce para um time diferente que eu não posso ser amigo dele. Não posso gostar, né? Então, É. esse brincar, realmente a ideia é resgatar e trabalhar todos esses princípios e valores através do brincar. Então, resgate desses brinquedos antigos, né? Acho que amarelinha, corda, todos esses brinquedos, acho que foi uma ideia bacana, né? E existe um resgate mesmo. Eu acho que hoje em dia as pessoas estão tentando esse resgate. Trabalhar com esses materiais mais baratos, né? Então, essa sucata, esses materiais mais tranquilos de custo. Eu acho que por aí, né? E deixar a criança solta para ela viver, porque ela é muito rígida, né? Os valores, ela não tem um parque, ela não tem uma casa, mas não pode deixar a porta aberta. E às vezes tem, mas não sabe no parque. Então, não sabe nem brincar. Não sabe brincar, porque vai lá, solta no parque, ele faz o quê? Né? Não sabe ele inventar, criar, ou agora se tem menos filhos, né? De como interagir, chegar, e aí vamos brincar? Eu quando era criança, quem tivesse lá já era amigo. Né? Não tinha essa de ter medo, talvez, quem é, quem não é, eles estão muito fechados, né? Não tem tanto espaço para poder uma rigidez, né? Se ligar, né? Do receio do ladrão, enfim, né? Então, acho que a gente pode proporcionar esse espaço para poder interagir mesmo, que é um livro interativo também, né? Com certeza. Bom, a Luísa Oliva vai conversar conosco também no segundo bloco, mas você já pode anotar aí o contato da Silvia, que é sil.bedran, falei certinho agora, @ig.com.br. O contato dela é o 11 6656 2442, né? E a Luísa vem para conversar conosco para falar um pouquinho mais dessa área dela, que ela é jornalista, dessa questão da leitura, como foi para ela também ter esse livro, resgatar tudo isso. Silvia, uma palavrinha para os pais sobre brincar. Brincar é se soltar, é deixar acontecer, né? Eu acho que precisa deixar essas crianças soltarem um pouco mais, porque elas estão muito presas e isso não faz com que a vida aconteça. Bacana, obrigada pela sua participação. Obrigada a você, Luciane, Nós vamos para um breve intervalo e voltamos já. Fique